Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo, depois de algum tempo, é verdade, e este vídeo eu já queria fazer há bastante tempo sobre um problema aí desta frase famigerada: a exceção confirma a regra. Será que é verdade que a exceção confirma a regra? Vamos falar um pouco disso, e é uma coisa que é presente, né, no nosso dia a dia, é muito comum você se deparar com esse argumento. Então, esta frase de que a exceção confirma a regra, ela não está errada, mas ela é utilizada na maior parte do tempo de uma forma equivocada. Ela é utilizada como uma muleta para camuflar que alguém demonstrou a fragilidade do seu argumento. Quando nós tentamos estabelecer uma regra geral, ou seja, uma regra que é aplicável universalmente para todos os casos, e alguém vai lá e apresenta um caso contrário, uma condição contrária, esta pessoa desbancou o nosso argumento, mostrou que aquilo que nós estamos dizendo foi mal estabelecido. Aquela regra geral não delimita o problema de verdade, ele deixa escapar algumas coisas, e essas coisas que escaparam demonstram que esta não pode ser uma regra geral. Existem exemplos clássicos, como eu disse, desde o nosso dia a dia, conversas do cotidiano, nós fazemos isso, e aí, claro, não tem nem tanta importância assim, muitas vezes, mas às vezes em pensamentos mais complexos, em ideologias inteiras. O marxismo é um grande exemplo disso, é repleto de exceções que confirmam a regra, quando na verdade desmentem a regra na cara dura, mas é sempre ignorado na base desse argumento. Não, esta é uma exceção que, veja, confirma a nossa regra, né? Então, vamos lá, será que a exceção em alguma ocasião pode confirmar a regra? A resposta é que sim. E eu vou dar um exemplo aqui mais à frente que eu acredito que seja o mais fácil de todos de ilustrar essa situação. Mas, em geral, veja como as pessoas usam o argumento. Imagina que eu estou conversando com vocês aqui e eu digo que, olha, todos vocês que são meus espectadores, vocês moram em apartamentos. Quer dizer, eu estabeleci uma regra geral, né? Ser meu espectador implica, nesse caso, em morar num apartamento. Aí vem um de vocês aí no comentário e fala: não, Apollon, eu moro numa casa. Aí vem um outro e diz: não, eu moro numa choupana. O outro vem e diz: não, eu moro num palácio, sei lá, eu moro debaixo da ponte, eu moro no parque da cidade, eu moro numa árvore, enfim. Vão aparecer exceções aqui, né? Pessoas comentando algo contrário. E o fato dessas pessoas demonstrarem casos contrários que contradizem a minha regra geral, demonstram que a minha regra geral que eu estabeleci está errada, ou às vezes ela não está essencialmente errada, ela quer dizer alguma coisa, mas ela foi muito mal delimitada, ela foi muito mal construída e desta forma não apreende a realidade, certo? E aí o que eu poderia fazer num caso desse? Eu poderia vir aqui e me justificar: não, mas você que mora aí na árvore, você é uma exceção que confirma a regra. Quer dizer, desse jeito eu estou querendo dizer que, não, a minha regra de que todos vocês moram em apartamentos continua correta. É que você que não mora, bom, você é uma exceção à regra que a confirma. Isso está correto? Não, isso está absolutamente errado, né? Na verdade, eu estaria simplesmente enrolando vocês e negando o fato de que a minha regra foi muito mal estabelecida, não é uma regra verdadeira, não pode ser uma regra geral, talvez para alguns casos específicos, e enfim, eu tenho que tomar cuidado antes de universalizar essa regra, ela não está correta. Certo? E é assim que a gente vê o uso desta expressão no nosso dia a dia. Agora, existem casos em que de fato a exceção confirma a regra, porque esta frase ela está incompleta, na verdade. Essa frase completa tem de ser: a exceção confirma a regra naquilo em que ela, a regra, se excetua. Ah, Paulo, ficou complicado agora, não entendi nada. Repete aí. A exceção confirma a regra naquilo em que ela, entre parênteses, regra, se excetua. O que isso quer dizer no exemplo mais didático possível que eu conheço, que é uma placa de trânsito escrito: proibido estacionar, aí lá embaixo, exceto sábados e domingos. Aqui sim nós temos uma exceção que confirma a regra. Vamos lá, vamos pensar juntos. Ali você tem uma regra, certo? Uma regra geral, que é, nesse local é proibido estacionar, de uma forma geral. Exceto aos sábados e domingos. O que essa exceção quer dizer? Nós temos aqui uma exceção, né? Sábados e domingos é permitido estacionar. O fato de ser permitido estacionar apenas aos sábados e domingos, que são uma exceção à regra, é o que confirma o fato de nos demais dias ali ser proibido estacionar. Entenderam a lógica da coisa? Se precisar eu repito: a exceção de sábado e domingo serem os únicos dias permitidos confirma que todos os demais são proibidos. Ou seja, a regra de que ali é proibido estacionar é confirmada pela exceção de ser permitido apenas no sábado e domingo. Aí sim nós temos um caso em que a exceção confirma a regra daquilo em que ela, a regra, se excetua. Tá certo? Mas isso é muito diferente, não é a mesma coisa do que você fazer uma afirmação arbitrária, sair dizendo qualquer besteira, alguém te demonstra: não, mas isso que você está falando está errado nesse caso aqui. Aí a pessoa: não, mas isso é uma exceção que confirma a regra. Não, isso é uma exceção que mostra que você está errado, antes de mais nada. Hein? Então tome cuidado com isso, seja quando você escuta ou quando você vai dizer. Na verdade, as exceções provam que é sua regra, que ela deixa pontos fora dela, então ela, portanto, não pode ser universalizada, ela é uma regra de alcance limitado. Perfeito? E aí você vai dizer: ah, Paulo, mas por que você fez esse vídeo que beira a aleatoriedade? De fato, beira a aleatoriedade, mas eu já queria fazer há muito tempo,
porque eu quero falar de outros assuntos que caem nesse problema e que as pessoas muitas vezes não percebem, né? Mas como vocês sabem, a produção de vídeos aqui está um tanto lenta porque eu não tenho tempo. Mas devagar e sempre a gente vai fazer um vídeo ou outro, mas quem sabe até 2036 a gente não consiga uma série boa aí de vídeos para entreter o público e quem sabe até discutir alguma coisa. Bom, por enquanto é isso. Um beijo enorme a todos vocês. Para continuar acompanhando os meus raros vídeos, você pode se inscrever nesse canal e até a próxima.